bem-vindos ao terceiro episódio do Ai Agora. Eu sou a Isabela Patrocínio, estou no segundo semestre da Faculdade de Direito da USP e estou acompanhado pelos meus colegas Iris e Lucas para gravar este episódio para vocês. Hoje estamos acompanhados pela Chiara Botaglia Tonin, do escritório Machado Meyer, e agora eu vou passar a palavra para os meus colegas se apresentarem um pouco. Boa tarde a todos, meu nome é Iris Salvático, também sou aluna no segundo período, sou colega da Isabela. Estamos aqui nesse terceiro episódio, é um prazer ter todos vocês aqui com a nossa audiência e também a doutora Chiara, sempre um prazer, muito obrigada pela participação. Boa tarde para todo mundo, meu nome é Lucas Nóbrega, eu sou estudante de segundo ano de Direito na USP. Primeiro, eu queria muito agradecer, Chiara, por você ter aceitado, toda a sua equipe ter aceitado desde o começo conversar conosco, é um grande prazer estarmos aqui. E a primeira pergunta, a gente tem uma lista, né, a gente divide em blocos, eu vou fazer algumas perguntas, daí a Iris vai fazer outras perguntas, a Isabela vai fazer as perguntas finais, mas eu gostaria de começar então, como é que a implementação da inteligência artificial tem transformado as operações diárias do seu escritório, né? A gente tem aqui o objetivo de falar no nosso grupo de estudos de inteligência artificial sobre tanto a parte de legislação quanto a parte de como a inteligência artificial está sendo aplicada nos escritórios. Essas perguntas que a gente vai fazer hoje vai estar mais focada nessa primeira parte, que é como que a inteligência artificial tem tido impacto nos escritórios no dia a dia das operações aí do Machado Meyer. Muito obrigado. Muito obrigada, pessoal, pela oportunidade, pelo espaço, pelo convite. É muito bom conversar com vocês, dividir a nossa experiência nesse assunto, trocar ideias, ouvi-los, debater, porque é um assunto tão novo, um tema tão novo, então a gente tem muito a aprender uns com os outros. Então, muito obrigada. Bom, o impacto da IA acho que é muito evidente, principalmente se a gente olhar para essas ferramentas já bastante conhecidas que trouxeram o tema novamente à tona. Aqui no escritório, a gente tem uma iniciativa de desenvolvimento interno de IA, foi bastante noticiada em conjunto com a Microsoft, né, tendo como base o Copilot, e o grande ponto dessa iniciativa é o uso das nossas próprias bases para treinamento e utilização mesmo da IA. Então, o impacto disso é gigantesco. Não é um projeto que acontece da noite para o dia. Ele só é possível porque houve um esforço ao longo desses mais de 50 anos de escritório de identificação de materiais, de listagem de palavra-chave, de organização das bases de dados. E essa base sanitizada, uma base bem construída, pode ser utilizada agora com a inteligência artificial. Então, a gente tem essa ferramenta à disposição, ela tem sido muito bem recebida no escritório, desde sócios até os advogados, estagiários, trainees. Ela é um grande acelerador nas atividades mais operacionais do dia a dia, mais simples. Ela usa a nossa própria informação, que é muito interessante, muito relevante para nós, porque minimiza os riscos de incidente, de questões de propriedade intelectual, violação de sigilo dos clientes. Então, é bastante saudável e vale lembrar, o uso dessas ferramentas aqui tem como objetivo um auxílio, né? É uma ferramenta, assim como tantas outras que a gente usa. Elas não afastam, não substituem nem diminuem o trabalho do advogado. E acho que essa é uma boa e uma importante mensagem, imagino que também seja muito debatida no grupo. O papel do profissional com tanta tecnologia à mão. Acho que vale dizer, o esforço e o principal ativo, a principal habilidade cada vez mais vai ser a curadoria, a supervisão, aquela revisão estratégica, a experiência efetivamente dos casos, mas com um acelerador, assim como tantas outras ferramentas e tecnologias que a gente usa no dia a dia. Chiara, se você puder comentar um pouco sobre o seu background, desde quando você está no Machado Meyer, se puder falar um pouco, se introduzir, por favor, porque eu acabei não falando para você se introduzir, por gentileza. Imagina, sem problemas. Bom, meu nome é Chiara, eu sou advogada, eu trabalho com direito digital desde o início da carreira, desde os primeiros estágios, bem no comecinho, eu comecei no regulatório, logo no regulatório eu me interessei pelas questões de internet, ainda em muitos escritórios era um pouco misturado, ainda não tinha uma área direcionada, fui para uma boutique muito conhecida, fiquei por muitos anos lá, fui trabalhar numa multinacional, e agora vim para o Machado Meyer, sou advogada, atuo, portanto, nessa área já há mais de 10 anos.
gosto muito desse assunto, acho que vale dizer, né, aquela coisa, acho que a paixão ajuda muito quando a gente gosta. Eu sou mestranda, estudo justamente regulação da inteligência artificial, então é um assunto muito caro para mim. E o Machado Meyer tem uma trajetória de inovação muito relevante dentro de casa, muito antes de falar em IA, com todo esse movimento, já com iniciativas muito, muito direcionadas, muito estruturadas. Então, isso é motivo de grande orgulho e é um assunto que é muito, muito caro para mim. Eu queria partir agora para uma discussão que eu acho que é o que mais comenta, que é mais comentado assim na faculdade, que é a questão do dilema ético de se usar essas tecnologias. Então, eu gostaria de saber quais são as principais preocupações éticas em utilizar a IA no campo jurídico. A gente tem algumas, na verdade. O que a gente precisa sempre pensar, né? A inteligência artificial, ela vai demandar, e já vem demandando cada vez mais, uma avaliação ética humana. Por que eu digo isso? A gente fala muito, e vocês devem ouvir muito também, sobre a ética algorítmica. Mas será que a gente precisa de uma ética algorítmica? Será que a gente não precisa de ética apenas? Então, essa preocupação no uso da ferramenta, ela é muito importante, óbvio, mas ela precisa nortear o nosso trabalho o tempo todo. Eu tenho que ser ético no trato com os clientes, com ou sem IA. Eu tenho que ser ético ao trabalhar com as informações dos clientes, com ou sem IA, por e-mail ou por qualquer forma de contato, por telefone, por celular. Então, eu acho que é importante a gente questionar. Então, a ferramenta traz questionamentos adicionais, questionamentos novos, como, por exemplo, os vieses. Então, eu preciso olhar se aquela decisão não foi tomada com base numa premissa equivocada que veio lá do treinamento, que veio da base de origem da IA. Mas eu tenho que ter essa mesma análise quando eu recebo algum material do cliente, preciso apontar que aquele processo talvez demande uma correção. Talvez ele precise de um aprimoramento para cumprir as previsões da LGPD. Talvez eu precise de um maior cuidado, maior cautela com a privacidade dos clientes do meu cliente. Então, eu acho que os impactos éticos, eles são amplos aqui. Então, a gente tem tantos voltados para discriminação, quanto do ponto de vista de privacidade, propriedade intelectual, direito autoral, porque a gente está tratando bases de dados. As bases de dados recebem proteção autoral, né? E o que eu vou fazer desse resultado? De quem que é a responsabilidade sobre o output da inteligência artificial, né? Os termos de uso vão colocar, via de regra, que a responsabilidade é do usuário. Veja, faz sentido? Faz. Se eu produzir o prompt, a gente está tratando hoje uma criação colaborativa, né? E não mais uma criação humana com ferramentas como garfo, faca, né? Eu estou tratando aqui uma troca, uma interação. Mas essa preocupação ética, ela vai aparecer em vários formatos e me parece que esses são alguns dos principais. São os dilemas de privacidade, de discriminação, de segurança da informação, de propriedade intelectual, tanto quando a gente usa a inteligência artificial, ou seja, realmente como usuário, ou quando a gente apoia os clientes no desenvolvimento, implementação dessa tecnologia. Perfeito. Você tocou no assunto dessa questão dos vieses. Como o seu escritório aborda essa questão de viés, de imparcialidade nas ferramentas? Existem diretrizes específicas que o seu escritório segue para garantir essa questão do uso ético da IA? Sim, a gente tem a estrutura, e a estrutura eu digo com comitê, área, política, procedimentos voltados para o uso ético responsável da inteligência artificial, e a gente tem as iniciativas do escritório que são amplas, iniciativas de diversidade, de inclusão, de conscientização, que hoje já trazem a IA para a pauta, né? Então, a gente ataca aqui duas frentes muito importantes. Uma que é no uso da IA e a outra que é a ampla de conduta que eventualmente vai usar IA e vai estar envolvida, né? Ponto de vista de desenvolvimento, treinamento, governança da ferramenta, todo o trabalho todas essas etapas também seguiram procedimentos próprios para sanitização da base, correção da base e monitoramento agora na utilização de eventuais falhas, ajustes. Você trouxe que a IA é mais como uma ferramenta que ajuda vocês, ela não faz o processo completo.
E como vocês lidam com essa questão da transparência e da explicabilidade das decisões tomadas, no caso do escritório, que são ajudadas pela inteligência artificial? Hoje, a gente não tem uma tomada de decisão envolvendo a IA. Acho que esse é um ponto muito importante. Porque a gente está tratando de etapas muito específicas dos processos, né? A tomada de decisão continua sendo do advogado. E isso é tratado com toda a transparência. Os clientes sabem disso, tanto na comunicação, porque a gente deixa isso aberto, quanto pela própria divulgação da ferramenta para o mercado, né? Mas essa é uma preocupação muito grande, porque e aí a explicabilidade e a transparência pelas próprias políticas da plataforma, pela própria demonstração, condução de auditoria algorítmica para o funcionamento dela, mas no resultado final para o cliente, no dia a dia, a gente está tratando uma decisão do advogado, uma decisão das equipes, decisão do escritório. Então, isso a gente é bastante claro com relação a isso. E a gente sabe também, observando experiências estrangeiras, a gente sabe que já tem escritório até colocando a possibilidade. Então, um custo quando você usa tecnologia, outro custo se você não usa tecnologia. São desdobramentos do mercado. A gente tem aqui um longo caminho para aprender e observar, porque, diferentemente do que aconteceu em privacidade, que o Brasil saiu um pouco correndo atrás do prejuízo, porque a Europa já discutia desde a década de 70, em IA, estamos todos no mesmo lugar, né? Na verdade, estamos todos começando. Então, a gente ainda vai ter que entender muito o que funciona, o que não funciona, o que para de pé ou não. Mas a gente acredita muito na transparência e muito na inteligência jurídica para agregar valor. Então, o que agrega valor, otimiza o resultado, tem que ser muito bem recebido. Você poderia citar algum exemplo, sem citar nomes, né, porque sem sigilo, assim, de dilema ético enfrentado pela IA? Não precisa ser necessariamente o escritório, mas algum que você acha interessante, que você acompanhou e que acha válido compartilhar com a gente? Com certeza. Tem uma situação, como pesquisadora, que eu me debruço muito, e eu acho que faz muito sentido, é uma provocação muito relevante, que é a avaliação de crédito. Como a avaliação de crédito é construída? Por que eu digo isso? Porque se a gente olhar para resultados, aliás, uma análise histórica até chegar a resultados, é possível que a gente chegue a certas conclusões porque a mulher não fazia parte do mercado de trabalho, por exemplo. A gente tem bases de dados onde a mulher é associada na resposta da inteligência artificial à dona de casa. Veja, tem uma razão. Isso começa porque o histórico é esse. Mas nós estamos num momento atual totalmente diferente. Então, é um dilema ético na medida em que eu tenho que contrapor o aprendizado e corrigir adaptar as métricas atuais, porque a realidade hoje é outra, né? É a mesma coisa, eu não posso manter nas avaliações de crédito resultados muito antigos. A qualidade de dados que é exigida e que é observada já nas normas do Bacen para avaliação de crédito, por exemplo, demandam essa atualização. Eu não posso continuar te penalizando na concessão de crédito por um evento passado se você já se restabeleceu. Então, eu acho que esse é um dilema muito interessante, porque a IA aprende a partir de resultados anteriores, a partir do histórico. Eu submeto uma base, ela é treinada com essa base, para então apresentar resultados onde ela vai inferir, chegar a conclusões a partir da experiência anterior. Mas se eu tenho uma experiência anterior, que é uma base de dados, entre muitas aspas, contaminada, porque era uma realidade social diferente, eu preciso trabalhar em cima do modelo para adaptá-lo a uma nova realidade social. Então, acho que esse é um exemplo de dilema ético onde a gente contrapõe o histórico factual, que por vezes não é aquele que a gente quer para o futuro, mas é o histórico, e corrigir as desigualdades tanto na vida quanto no modelo, né? Então, acho que esse é um dilema muito interessante que me intriga muito como pesquisadora e que é muito interessante quando a gente fala de IA, a gente trata no direito, de regulação, governança, mas a gente tem que envolver também profissionais de outras áreas. Então, da economia, de outras frentes, porque a gente está tratando análise estatística, a gente está tratando árvore de decisão, tem várias formas desses modelos se organizarem. Então, e também como corrigir esses vieses. Por vezes a correção vai se dar também por um modelo matemático, né? Então, acho que esse é um exemplo de dilema ético bastante complexo de se corrigir, de se adaptar à realidade, porque, de novo, é uma busca por uma transformação social que leva tempo, afinal de contas, ela é a organização humana, e que se a gente olhar para o passado, a gente vai só replicar uma conduta que não necessariamente a gente quer replicar. Então, acho que é um exemplo.
muito interessante. Agora eu queria ir para um assunto que eu acho que você se destaca muito. Como que a IA impacta questões de propriedade intelectual no setor jurídico? Muito, muito importante essa discussão, porque a gente tem, quando a gente fala de IA, a gente precisa pensar no ciclo de vida dela. Então, eu tenho uma etapa de desenvolvimento, de concepção, tenho e ali o seu desenvolvimento, né, a própria escrita, a preparação do algoritmo, até a aplicação no dia a dia. E a gente tem impactos em propriedade intelectual em cada uma dessas etapas. Então, a gente tem na etapa de concepção, porque eu posso trazer um código já existente, eu posso trabalhar numa obra derivada, eu tenho impacto de direito autoral, propriedade intelectual durante o treinamento e desenvolvimento da ferramenta, e aí tem toda uma discussão se isso seria uma violação de PI, processar essas informações que são protegidas por direito de propriedade intelectual, como aconteceu nos Estados Unidos com relação ao The New York Times, e tenho o resultado. A quem pertence o resultado? Né? De quem é a responsabilidade sobre o resultado? Então, a gente tem PI nas 3 etapas. É óbvio que a IA traz à tona preocupações que antes não existiam, especialmente em razão dessa criação colaborativa, dessa troca com o algoritmo. A gente não está falando de uma criação essencialmente humana. Eu pego um lápis e eu faço um desenho. É como se o lápis fizesse uma parte do desenho junto comigo, é como se ele guiasse a minha mão em certa parte do desenho. Então, essa colaboração traz novas formas de autoria, que são muito complexas. Hoje, vale também a gente ter em mente que uma análise sistemática do direito viabiliza, sim, endereçar uma parte dessas questões. É óbvio que não todas. Por isso que a gente discute um marco regulatório, fala-se em responsabilidade civil com relação à IA, mas a gente também precisa lembrar que a gente tem hoje um ecossistema posto, a gente tem o direito posto, e uma boa parte das preocupações é endereçada, né? Mas acho que os principais desafios estão associados a compreender essa interação humano-máquina e até que ponto a gente tem a criatividade como a gente entende enquanto uma habilidade humana e a criatividade numa concepção pura da palavra, que é se adaptar às circunstâncias, porque se adaptar às circunstâncias, a IA também se adapta, né? Então, acho que é um tema ainda muito, muito embrionário, ainda demanda bastante reflexão. Eu acho que na questão da propriedade intelectual, nessa relação entre a API e a IA, acho que existem 2 caminhos, assim. Um, em que a IA é um risco para a proteção da propriedade intelectual, e outro em que a IA ela pode ser uma ferramenta que vai ajudar a monitorar e proteger essa propriedade intelectual. Você pode comentar sobre isso um pouco? Com certeza, com certeza. Bom, a gente tem os avanços das obras digitais cada vez mais conhecidas e as ferramentas que apoiam nesse monitoramento. E vale lembrar, né? Essas ferramentas de monitoramento associados a violações e usos de ativos, elementos protegidos por propriedade intelectual, não é exatamente nova. Monitoramento de marca, atuação em caso de uso indevido de marca, isso tudo é conhecido, né? O uso indevido de registros, fotografias, desenhos, pinturas. Agora, tem enquanto aplicação para defesa desses direitos, com certeza a gente tem um amplo espaço para desenvolvimento e que já é muito usado até, né? Agora, vale lembrar também que a gente tem condições de, com essas ferramentas, até aplicar os estilos, por exemplo, de um pintor, como recentemente aconteceu, a conclusão de alguns esboços, justamente a partir do estilo da escolha de cores de um algoritmo treinado a partir das obras daquela artista. Então, a gente tem aqui várias aplicações, você tem toda a razão, Iris. Acho que a parte de monitoramento até já mais desenvolvida. Os sustos do mercado, acho que são muito mais no momento em que ela passa a criar e aí efetivamente gerar conteúdo novo e todo o debate se o uso, o treinamento com informações, obras pré-existentes consistiria ou não numa violação. Mas eu também vejo com ótimos olhos a parte de monitoramento, uma aplicação positiva para garantir o cumprimento e a proteção a esses direitos. Você tocou o assunto do pintor e tal. Quais são as implicações legais de usar a IA para criar esses conteúdos originais, entre aspas? Ou então pegando características de autores, pintores, artistas específicos e replicando em uma nova obra, quadros, pinturas, etc. Esse é um ponto muito interessante.
Porque a gente precisa lembrar que a propriedade intelectual protege aquilo que é materializado. Esse é o grande ponto, a grande discussão, porque no momento em que eu imprimo certo estilo a um algoritmo, esse estilo, por si só, ele não tem exatamente uma proteção. Por isso que se discute, por exemplo, aquelas cores direcionadas a certas marcas, ou um certo estilo de pintura, um certo estilo de escrita. Você vai ter uma discussão de identidade visual. E tem tese nesse sentido. Agora, a proteção propriamente dita é da aplicação materializada. Então, é por isso que abre margem para tanta aplicação e para tanta discussão, né? Na prática, você pode ter autorização para isso, você pode ter a conclusão de uma obra, como acontece de fato. A gente tem conclusão de obra escrita, de pinturas, autorizadas, mas abre um debate por conta dessa falta de materialização. Tudo muda se a gente fala de uma edição, de uma alteração, de uma obra pré-existente. Aí cabe falar mais de autorização, porque eu já tenho pelo menos uma parte dessa obra materializada. Talvez eu esteja, então, criando uma obra derivada, né? Então, é um cenário ainda bastante dúbio, porque, de novo, a IA não é um sujeito de direitos, muito embora ela crie conteúdo. E por isso que a gente tem uma discussão tão grande da responsabilidade sobre o conteúdo. Então, se eu gero um conteúdo preconceituoso, se eu uso elementos preconceituosos nessa obra, a responsabilidade é de quem? Hoje, se a gente olha para esses termos de uso, ela é atribuída ao usuário, sob a justificativa de que quem definiu o prompt, quem pediu, fez o pedido foi o usuário. Mas aí entra a discussão. Como ela foi treinada para ela compreender, executar aquela tarefa daquela forma? E aí a gente vai começar a analisar um caso. O pedido foi esse ou o pedido foi aplicado, viabilizado dessa forma? E essa forma, na verdade, demonstra o treinamento do algoritmo. Você acha que seria possível, nessa questão de a quem responsabilizar, de responsabilizar os programadores da inteligência artificial, ou você acha que isso é inviável? Não, isso é plenamente possível, só que a gente tem alguns pontos importantes. Até que ponto o programador tem participação nesse resultado? Por isso que é tão importante falar de auditoria algorítmica, de governança, de teste, de accountability, em todo esse processo de parametrização e de desenvolvimento. Existem circunstâncias que decorrem do mau desenvolvimento, de práticas, por exemplo, que não são de desenvolvimento seguro, que são contrárias ao que os frameworks, as metodologias exigem em proteção de dados, segurança da informação. E aí, segurança da informação também entra a propriedade intelectual, confidencialidade. Então, existem circunstâncias onde a gente tem falhas voltadas para o desenvolvimento. Mas a auditoria algorítmica é importante justamente porque, por vezes, o resultado não reflete o treinamento do algoritmo. Aliás, por vezes ele decorre do uso cotidiano e dos processos que se sobrescrevem o tempo inteiro. Não necessariamente o desenvolvedor foi o responsável por gerar aquele resultado final. A inteligência artificial com autoaprimoramento ali no meio do caminho dificulta esse processo, né? Por isso que veio o conceito do black box, né? Só que esse black box, ele se explica de várias formas. Ele é, por vezes, intencional, para proteger o segredo, para proteger o desenvolvimento. Mas ele é também, muitas vezes, um resultado da opacidade estrutural, opacidade que nem o desenvolvedor consegue justificar porque certo resultado foi identificado. Ele talvez consiga matematicamente, mostrando por que o modelo chegou àquela resposta. Agora, as variáveis, o que a própria IA sobrescreveu, talvez ele não consiga recuperar. Então, a importância da governança surge justamente aqui. Então, respondendo objetivamente, pode, é possível, mas não necessariamente ele vai ter participação no resultado final ou o resultado final vai decorrer de uma ação direta daquele desenvolvedor. Perfeito. Quando a gente fala da IA, que é um tema tão novo, muitas pessoas se assustam. E eu acho que você, nesse âmbito dos escritórios, vocês lidam com clientes que têm informações extremamente sigilosas. Qualquer vazamento pode interferir, realmente no negócio deles. Como você acha que a IA influencia a privacidade e a segurança dessas informações do cliente? E quais são as medidas adotadas para garantir que esses dados processados por IA terão a privacidade necessária? Essa é uma preocupação constante nossa também, até pelo sigilo imposto pela advocacia. Tem alguns pontos importantes aqui, né?
Primeiro deles, que a gente comentou, qual a base de dados que é consultada e que treina, que fundamenta o modelo, né? Então, a primeira medida é essa, tanto para o uso como escritório, quanto as nossas recomendações em termos de governança. Veja, prós e contras. Então, a gente comentou, você vai, obviamente, ter um recorte mais preciso. Você não vai ter o mesmo volume de informações de um modelo que é ligado a uma conexão ampla de internet, que consegue varrer o universo e buscar a melhor informação. Mas, por outro lado, você tem a segurança dessa informação não se conectar, não ser trocada com o restante do ambiente virtual, né? Então, é uma ponderação de risco. A depender do uso e a depender da natureza da informação que vai ser submetida, pode-se decidir por usar um formato ou outro, né? O que fica de lição, e aí acho que é válido tanto alunos quanto enquanto advogados atuando, clientes, é uma premissa. Sendo usado um sistema aberto, muita cautela com o que você insere. Então, é óbvio que a gente vai tentar sempre usar informações anonimizadas, não submeter informações confidenciais. Isso vale para o nosso dia a dia de pessoa física mesmo, no nosso cotidiano, com as nossas contas, com as nossas obrigações, enquanto pessoas mesmo, na nossa vida civil. Vale a mesma preocupação. E veja, nem sempre usar a informação anonimizada vai resolver o problema. Vamos lembrar, a IA ela é dotada de capacidade de autoaprimoramento, da troca do ambiente. Se eu uso uma mesma informação anonimizada e consigo gerar contexto, ela é revertida, ela deixa de ser anonimizada, né? Então, por isso a preocupação. Você pode usar uma base pública, um sistema ligado a uma base pública, mas o fato de você anonimizar ali na entrada, no input da informação, não significa que ela vai permanecer anonimizada, né? Então, o que a gente sempre coloca? Se você está tratando informações altamente sigilosas, que podem gerar algum impacto, são informações concernentes a dados pessoais, não faça uso de um sistema ligado a uma base pública, porque a chance dessa informação ser comprometida é muito alta, por mais que se tenha medida de segurança, por mais que se aplique controle de proteção de dados, simplesmente pelo autoaprimoramento do algoritmo. É estrutural, é da natureza da tecnologia. Então, uma forma de endereçar essa preocupação é com o desenvolvimento de algoritmos voltados para uma base restrita e, quando usado uma base aberta, essas preocupações de anonimização ciente dos riscos, né? Mas aí sempre vai ser custo-benefício, né? Sempre vai ser a situação concreta quem vai ditar o que funciona. Existe alguma regulamentação específica que regula essa questão de que guia vocês no uso da inteligência artificial em relação à privacidade dos dados? Tem algumas normas muito importantes, e aí normas no sentido mais amplo possível. O marco regulatório de IA ainda é um PL, está em discussão, tem recebido inúmeras emendas. Eu brinco que é uma leitura periódica para se manter atualizado, porque o texto vem sendo modificado com muita frequência. Então, o texto específico ainda é uma certa caixa preta. A gente ainda não sabe muito bem o que vem por conta da movimentação política, da CETIA, ter substitutivo, emenda. Então, esse é um recorte importante. Mas, de novo, o ordenamento jurídico brasileiro já endereça uma série de questões. Proteção de dados, a gente vai olhar para a Lei Geral de Proteção de Dados. Propriedade intelectual, a gente vai olhar a Lei de Direitos Autorais, a Lei de Propriedade Industrial, vamos olhar o ecossistema de PI. Consumidor, responsabilidade quando aquilo se refere a um produto, um serviço, vou olhar para o CDC. Então, numa análise sistemática, responsabilidade civil, o Código Civil já dá a letra, né? A gente consegue endereçar uma série de problemas e aí construindo, demonstrando na argumentação como aquilo tudo se encaixa, né? Claro que não é perfeito, principalmente pela possibilidade de geração de conteúdo, de uma atuação, tanto que existem muitos doutrinadores que defendem até a atribuição de personalidade jurídica para a IA. É um tema super complexo, é um caminho possível, não é a realidade hoje. Hoje a IA não é um sujeito de direitos, mas a gente tem como endereçar boa parte das preocupações, né? Acho que vale essa análise ampla do ordenamento jurídico, que já endereça uma boa parte das questões, e quando a gente olha para fora, a gente também tem nortes muito importantes. Por exemplo, o AI Act já foi aprovado, agora ele entra num processo de vacatio legis com vigência escalonada, as obrigações aos poucos vão ganhando o enforcement, passam a ser válidas e vinculantes, e a gente tem muita metodologia, muitos princípios
isso, inclusive setoriais, para analisar. Então, por exemplo, já tem a parte de saúde é muito madura nesse sentido, porque a própria OMS já divulgou mais de um relatório, mais de um guia. A gente tem os frameworks, que são padrões internacionais de boas práticas, recomendações gerais para as empresas, como a gente fala, a ISO, NIST, que é uma organização dos Estados Unidos, que também tem um papel muito importante em nortear essas ações de boas práticas. Essas normas não são vinculantes, mas elas servem como um importante norte. Na ISO, que é essa estrutura de norma padrão que a ABNT internaliza, né, adapta para a realidade brasileira, a gente já tem algumas que falam sobre perfilamento, sobre vieses discriminatórios, teste de IA. Então, a gente já tem alguns importantes nortes aqui, mas guardadas as devidas proporções de que o assunto está em alta e a chance de ter novidade é sempre muito grande. Mas já tem um bom norte para começar. Perfeito. A IA, às vezes a gente trata ela como esse bicho de sete cabeças extremamente perigoso, mas eu acho que é um dos temas que tem dois lados. E eu acredito também que, até nessa questão de proteção de dados, a IA realmente pode ser um benefício. Você consegue pensar em algum exemplo assim, de como a IA ajudou a identificar e mitigar riscos de segurança cibernética, por exemplo, ou até na questão de proteção de dados de clientes? Com certeza, pelos recursos de monitoramento, pela sistematização de testes, a própria IA programada tem condições de testar os controles de segurança e proteção de dados quando ela é, obviamente, desenvolvida, treinada para esse fim. Então, ela tem uma aplicação muito positiva, sim, de minimização de riscos e de agregar valor efetivamente. Um exemplo de moeda aqui, tem os dois lados da moeda, é a hiperpersonalização. A IA, associada ao poder computacional, tem condições de viabilizar campanhas, direcionar produtos, falas, textos, conteúdo muito fragmentado, muito direcionado às necessidades. Veja, isso pode significar uma violação, pode significar um excesso em termos de privacidade e proteção de dados, mas pode também ser muito benéfico. Pode apresentar justamente aquilo que você queria saber, justamente aquilo que você buscava. Então, não necessariamente a gente está falando de um risco. O exemplo do deepfake, ele não só se presta a uma pessoa se passar pela outra e viabilizar uma fraude, como já foi noticiado, né? Participação em uma reunião com um deepfake autorizando uma transferência milionária, com a pessoa se passando por um diretor financeiro. Esse é um uso negativo, mas eu tenho usos positivos, como esse que eu comentei, de treinar habilidades sociais. Então, sempre vai ser uma moeda, ela sempre vai ter duas caras muito associadas à concepção, o como ela foi desenvolvida e o como ela é utilizada, né? Mas que a gente tem recursos muito relevantes para fins de monitoramento que agregam valor, inclusive em termos de segurança e proteção de dados. Eu acredito que a IA pode ser muito benéfica nessa questão de preparação de argumentos, elaboração de estratégia. Ela realmente está ali para ajudar o advogado. Eu acho que não para substituir, mas realmente algo que vai potencializar seu trabalho, otimizar seu tempo, fazer com que ele realmente se dedique ali para o cliente. Partindo agora para a última pergunta do meu bloco, como que a IA está mudando a forma como os advogados abordam as questões de litígios e resoluções de conflitos? Esse ano está mudando, né? Não, ela tem um impacto muito positivo. Tem alguns pontos que eu acho que são muito válidos quando a gente pensa em litígio, né? Primeiro, análise jurisprudencial, quando construída com uma base organizada, uma base real, sólida e com os devidos guardrails para evitar alucinação, evitar o risco, ela tem condições de oferecer, por exemplo, os recursos de jurimetria, né? Por exemplo, a análise das decisões para facilitar a consulta e a avaliação, a organização por tema, a listagem dos resultados, identificação de argumentos que são bem recebidos e aqueles que não são bem recebidos. Isso tudo ajuda muito em termos de definição de estratégia e, por vezes, até decidir pela não litigância, pela resolução amigável, extrajudicial, pela composição. Então, tenho percebido sim uma movimentação nesse sentido, as legal techs estão aí para mostrar isso, não é à toa que é um setor que cresce muito, que tem muita procura, porque a gente está falando, na aplicação do jurídico, tem várias possibilidades, né?
Então, a gente tem legal ops, a gente tem jurimetria, são algumas das possibilidades, e a gente tem condições, sim, hoje já, de fazer essa análise prévia de modo mais estruturado, mais célere, principalmente, porque uma avaliação estruturada para definir estratégia demanda muito tempo, principalmente se a gente considerar uma pesquisa, uma busca manual, sistematização manual. Então, a sistematização, essa organização, isso é um grande acelerador para que o advogado realmente pegue a decisão e analise se faz sentido com o contexto que ele precisa, qual que foi o resultado, foi bem recebido, não foi bem recebido, quanto tempo o processo levou, qual foi o custo. Isso tudo permite dar estimativas mais alinhadas para o cliente, inclusive para expectativa, investimento, tanto de tempo quanto de recursos propriamente dito. Perfeito, muito obrigada. Vou passar agora a palavra para Isa, que vai trazer um pouco dessa perspectiva do futuro da IA, que eu acho que não é nem mais o futuro, eu acho que já é o nosso presente. Então, Isa, é com você. Muito obrigada, Chiara. Boa tarde, doutora Chiara. Como a Iris falou, o meu bloco ele se baseia mais numa questão de usar a IA a longo prazo, que acredito que seja uma coisa que as pessoas pensam muito e talvez muitos têm medo do que vai acontecer, outros estão ansiosos. E eu queria saber quais são as tendências futuras da IA no campo jurídico, assim como também como vocês enxergam o escritório de vocês daqui a alguns anos ainda com a implementação da IA. As possibilidades são muitas. Acho que a gente tem algumas informações muito importantes já à mesa para avaliar. Primeiro, ainda é muito novo. O futuro já é um presente, mas ele ainda é futuro para muita gente. Né? Acho que esse não é por acaso que as pessoas se assustam com as possibilidades. E é natural que se assustem, porque a gente realmente está tratando de uma tecnologia com capacidade de executar atividades que muitas pessoas executam hoje enquanto posto de trabalho. Né? As aplicações são as mais variadas possível. Então, a gente tem tanto a parte de litigância composição, como a gente comentou, de avaliação de resultado, de jurisprudência, análise de decisão, até questões mais complexas, como essas de definir estratégia, de apoiar no desenvolvimento no curso do processo, né? Isso tudo já é muito claro que é possível, né? A gente tem alguns desafios também, não só no jurídico, mas de mercado mesmo. A gente está tratando, vocês devem também ter visto, a demanda por energia em razão do uso de IA. Isso demanda infraestrutura, demanda investimento. A gente teve recentemente o plano brasileiro voltado para investimento em IA. Então, tem um cenário bastante complexo para fins de desenvolvimento. Mas uma coisa é certa, a gente tem muito espaço para isso e a tecnologia já se mostrou muito benéfica. Agora, cada vez mais vai ser um cálculo do ROI, vai ser um cálculo de impacto social, a inclusão dessa pauta entre as pautas ESG, não deixa de ser. Assim como a gente viveu com proteção de dados. Proteção de dados também apareceu como uma grande preocupação e se mostrou, e vem se mostrando cada vez mais, que ela agrega valor. Que ela é importante para o consumidor, que ela é importante no final do dia, ela não é só um custo para a empresa. Então, acho que a também passa um pouco por essa transformação, para que deixe de ser um tema tão distante, como já vem deixando de ser com essas ferramentas amplas, esses modelos disponíveis hoje. Perfeito. Tem algum tipo de tecnologia que você está ansiosa para poder implementar, que você acredita que vai efetivar essa prática jurídica junto com a IA e que vai ser benéfica para todo mundo no futuro? Eu acredito que quanto mais os tribunais se desenvolverem nessa temática e tem iniciativas como o Projeto Victor, muito relevantes em termos de estruturação, quanto mais a gente se desenvolver nessa sistematização, uniformização, cada vez melhor vai ser a análise de casos e indicação do que funciona, o que não funciona. E isso, obviamente, traz celeridade também na tomada de decisão pelas próprias instâncias, nas decisões judiciais. A consulta de jurisprudência fica mais fácil, parece um negócio simples, mas não é. É até importante para fins de uniformização. Então, me deixa muito entusiasmada enxergar que esses projetos estão avançando para que cada vez mais essas bases de dados sejam organizadas, sistematizadas, porque isso com certeza vai facilitar de modo muito amplo a vivência do judiciário e, consequentemente, dos advogados também.
Como a Iris falou, a inteligência artificial ela pode ser vista tanto como algo maléfico e também como benéfico. Então, eu queria saber se você acredita que se tem algum motivo, alguma coisa que a IA ela não vai conseguir suprir, ou se tem algo que ela vai conseguir melhorar completamente e vai passar a ser algo essencial para a prática jurídica. Eu realmente acredito que essas tarefas mais operacionais, principalmente de levantamento, de pesquisa, de background check, quando a gente começa a pensar numa composição ou no litígio, acho que essas são algumas etapas que a IA tem plenas condições de sistematizar e otimizar. Ela não vai substituir a análise de risco do advogado, mas ela facilita muito a pesquisa. Esse levantamento me parece ser uma promessa, já é uma realidade, em certa medida, mas, de novo, nem tudo está estruturado, então uma coisa é trabalhar numa base absolutamente estruturada. Outra coisa é como o judiciário, onde os tribunais adotam formatos diferentes, até as ementas, a gente percebe diferença na construção das ementas, isso tudo dificulta a pesquisa e esse levantamento. A IA tem condições de aprender, mas mesmo assim, se você não tem um padrão, é difícil treinar. Então, eu realmente acredito que isso é uma melhoria que ela tende a oferecer e vai ficar cada vez mais palatável. Assim como a gente viveu, por exemplo, do Diário Oficial, das publicações no começo, quando a gente olha para trás com documentos físicos, a publicação em via física, nossa, que dificuldade de identificar as publicações. Agora, a gente já consegue pesquisar pelo número do OAB, pelo nome. Então, são coisas que parecem simples quando a gente olha a aplicação atual, mas que tem um ganho de eficiência gigantesco e que, de novo, não substituem o olhar crítico do advogado. Eles auxiliam, te dão tempo justamente para olhar de forma crítica. Perfeito. E no início da entrevista, você comentou sobre a eficiência de todos saberem um pouco sobre a aplicação da IA e como é importante que os advogados também não se prendam somente às leis, mas também saibam ali um pouco sobre a parte informática. E eu gostaria de saber como você vê essa junção entre os advogados e os engenheiros da IA e se isso acontece, se isso é uma realidade no seu escritório. Com certeza. Com certeza, a gente trabalha muito próximo e isso vale para toda a prática de direito digital. Claro que o nosso recorte é IA, mas vale dizer, é uma visão 360. Se eu trato tecnologia, eu preciso entender um pouco como que a internet se organiza. Preciso entender numa fraude, num crime cibernético, onde eu vou buscar as provas, como eu vou preservar as provas para que elas tenham validade jurídica, como eu vou garantir a cadeia de custódia. São alguns temas que a gente já discute há muitos anos com o próprio avanço da internet, tem mais de 20 anos. IA não é diferente. Então, entender como funciona, entender como se organizam as bases, que existe uma etapa de treinamento. Veja, não é o detalhe técnico. O detalhe técnico é o engenheiro que vai se prestar a cuidar. Mas essa integração, saber perguntar, acho que tornar as pessoas capazes de perguntar, fazer as perguntas certas. Esse é o grande ponto de empoderamento que o uso vai, obviamente, propiciando. Você vai tomando contato, vai aprendendo os termos, vai entendendo como esse ecossistema se organiza, né? Então, o que eu percebo é que o uso disponível, o uso amplo, facilita essa comunicação, porque eu começo a enxergar valor, isso desperta curiosidade. Ninguém, não necessariamente, né, fora de uma área de direito digital, como é o meu caso, mas das demais áreas, não necessariamente vão virar especialistas nesse assunto, não é esse o objetivo. Mas entender que existe uma base, entender que ela é restrita, que ela é do escritório. Se eu uso um sistema gratuito, aberto, ou mesmo pago, mas aberto ao acesso, eu estou usando uma base pública, tem conexão com a internet, poxa, se eu tenho conexão com a internet é como eu fazer um post numa rede social, às vezes, colocar ali a foto de uma outra pessoa. Então, isso tudo vai ficando mais tangível e a gente vai percebendo que é parte do nosso dia a dia. Então, a gente fala de internet, já é muito mais palatável quando a gente olha o mundo corporativo. Claro que se a gente olhar para os mais velhos, ainda é uma dificuldade, mas isso tudo vai tomando parte da sociedade, né? Então, eu acredito muito que esse entendimento do como funciona, como se organiza, ele vai ajudando, mas ninguém precisa ser especialista. Por isso que esse trabalho conjunto é tão importante e por isso que a gente faz tudo junto com o nosso time de inovação. Eles são os nossos engenheiros, são os responsáveis pela parte técnica. E aí a gente também apoia com toda a parte de governança. É um trabalho conjunto, um trabalho a 4, 6, 8 mãos.
Ótimo. E como eu falei no início, a IA é uma coisa que desperta muito receio nas pessoas, e acredito que principalmente na parte dos estudantes. Eu, como estudante, realmente sempre tenho essa dúvida de saber como a IA ela vai impactar na minha carreira no futuro. E eu queria saber se você tem alguma dica, algum conselho para dar para os estudantes de direito e também para os recém-formados que estão começando a encarar o mercado jurídico e que está cada vez mais tecnológico. Ah, com certeza, entender, conhecer, dominar. Dominar a tecnologia, usar a favor. Não é aquele uso amplo, massivo, sem um olhar crítico. É um olhar crítico. Teste. Faça perguntas, faça o exercício de perguntar e ver que as respostas às vezes vêm muito estranhas. Elas até têm uma construção, um texto que faz sentido, mas o conteúdo não faz. Por quê? Porque ela é um modelo de linguagem. Ela usa a mesma forma de se expressar, mas não necessariamente o que ela fala tem sentido. Então, vocês devem ter ouvido, isso já faz algum tempo, algumas notícias. Ah, juntada, indicação de um processo, uma jurisprudência que não existia, uma ementa que não existia. Mas fazia todo sentido, era uma numeração, fazia sentido com o tribunal, com o código, a ementa era bem construída. Não existia. Então, ter o olhar crítico, o grande diferencial do profissional, seja ele de que área ele for, e principalmente, que no jurídico, principalmente porque a nossa carga de leitura é muito grande, né? A gente tem muita coisa para avaliar, muita coisa para ler. O grande diferencial está no nosso senso crítico, na nossa experiência, na nossa vivência, conforme a gente vai galgando espaço, trabalhando. Domine as ferramentas. Não precisa ter medo delas. Elas não vão substituir todos esses postos de trabalho, justamente porque a curadoria vai continuar sendo fundamental. Quanto mais repertório a gente tem, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente se especializa, melhor fica o uso dessa ferramenta, sabe? Ela está à disposição. Então, a gente vê em sala de aula muitas vezes um uso muito equivocado, um uso aplicado praticamente de copiar e colar o resultado. Não é isso. Não é esse o objetivo. O objetivo é dominar a ferramenta para facilitar o seu cotidiano. O que que ela pode facilitar com segurança, né? E o que a gente tem visto cada vez mais, tanto no escritório quanto nos clientes, no mercado de um modo geral. Quem acaba ganhando mais espaço é quem sabe usar. Então, teste, perca tempo testando, faça perguntas que você sabe a resposta, para saber se a resposta vai vir como deveria, se é a resposta correta, né? Então, acho que dominar essa tecnologia do ponto de vista prático é a grande dica e cada vez mais fortalecer a inteligência humana para que a gente use a inteligência artificial só como um otimizador, como um facilitador. Eu brinco. Uma vez eu li isso, eu achei muito legal, vale a pena comentar. Falando, eu não quero que a IA faça pintura por mim, escreva por mim, eu quero que ela lave a louça para eu poder pintar e escrever. É mais ou menos isso, né? A gente tem que aplicar essas ferramentas para facilitar aquilo que faz sentido facilitar, e não tirar aquilo que tem a beleza do ser humano, a beleza da criatividade, da percepção crítica, da análise. Então, a minha dica seria essa: usem, entendam como ela funciona para que seja um aliado e não um inimigo. Ótimo. E agora a próxima pergunta é algo mais pessoal, acredito, que a gente gostaria de saber se tem alguma coisa que você gostaria de ter sabido antes de começar a implementar a IA no seu escritório. E também o que você acha, quais vão ser os próximos passos do seu escritório em relação à IA? Eu acho que essa experiência acumulada em inovação já trouxe muita bagagem, né? E a IA virou mais um item importante de inovação, mas de uma caminhada já que era muito longa. Agora, o que a gente tem percebido cada vez mais, acho que essa é a grande lição para a aplicação de um modo geral. Ter esse olhar crítico do onde a gente vai empregar, né? Porque as possibilidades são muitas. Se você faz uma pesquisa breve, você vai ver que se aplica IA para basicamente tudo, né? E tem promessas de substituição de tarefas, assim, muito, muito complexas, muito fora, praticamente ficção científica, né? Realmente chega a assustar até quem trabalha na área. Você fala, meu Deus, onde a gente vai parar? A IA vai substituir tudo, né? Então, acho que primeira dica de implementação de tudo é onde, o que que eu quero. Não pode ser a inovação pela inovação.
essa é uma pauta que a gente tem aqui muito forte e eu pessoalmente acredito muito. A inovação tem que servir a um propósito. Ela não é só inventar, ela não é só colocar um projeto de pé. Ela tem que trazer um benefício. Esse benefício pode não ser financeiro, ele pode ser de otimização de tempo, ele pode ser para facilitar uma atividade, ele pode tornar apresentações mais bonitas, mas ele tem que ter um propósito. A inovação faz sentido quando ela tem propósito, quando ela traz um benefício, quando ela é aplicável, né? E é por isso que eu acho a pesquisa científica tão bonita, porque ela é uma forma de aplicar o conhecimento. A gente tem que buscar essa pesquisa aplicada, né? Eu particularmente gosto bastante. Então, acho que esse primeiro olhar crítico, porque a gente recebe muitos clientes, eu quero fazer, eu quero ter, eu quero desenvolver. Tá, mas o que que você quer fazer? Qual é o processo que você pretende otimizar? Qual que é o ganho que você busca? O quê? Ou então, pelo menos, me conta os seus problemas, para a gente ver onde dá para encaixar, porque não é a inovação pela inovação. Não é só um cartão de visita. Ela tem que funcionar, senão ela é só custo, e é caro, né? A implementação, o desenvolvimento é caro, caro em tempo e caro em recurso, né? Então, acho que esse é o ponto. E agora, infelizmente, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista. E tem uma última pergunta, que é para você compartilhar uma mensagem final sobre a integração do direito e a IA, ou para você falar sobre algum assunto que você goste em relação a essa temática que a gente não tem abordado aqui. Enfim, é um momento livre para você compartilhar uma mensagem e algum pensamento que você tenha sobre o tema com a gente. Bom, quero aproveitar para agradecer a disponibilidade de vocês, o convite. A gente ficou muito feliz com a oportunidade. Eu, especialmente, me senti lisonjeada. Muito obrigada. É muito bom ver os temas de tecnologia sendo discutidos no ambiente da faculdade. É o momento de se discutir, eu acredito muito nisso. Às vezes a academia parece uma etapa para chegar ao mercado de trabalho, mas eu acredito que a academia é um mundo em si mesmo, né? Por isso eu também não parei de estudar, gosto muito, acho que é importante para que a gente critique, né? Para que a gente pense, para que a gente desenvolva realmente senso crítico. Então, eu fico muito feliz. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo grupo. Muito legal mesmo. E acho que se é para deixar uma mensagem final, é essa: dominar estes recursos. Não é se tornar especialista, não é isso. Mas conhecê-los, conhecer o que eles têm a oferecer e aplicá-lo da melhor forma possível, né? Acho que lembrar que existe uma inteligência humana por trás da inteligência artificial, e a inteligência artificial só faz sentido se ela facilitar, se ela ajudar a inteligência humana, né? A gente não está construindo aqui substitutos. E eu acho que o direito tem condições de extrair dessa tecnologia muitos benefícios, tanto do ponto de vista de otimização dos seus processos, da sua atividade, quanto para oferecer valor aos clientes e apoiar clientes no desenvolvimento das suas iniciativas, né? Eu acho que é um tema super complexo, não é um privilégio do Brasil ter dúvidas, discutir, e não é, eu acho que é um movimento mundial, embora a IA não seja um tema exatamente novo, passou pelo que a gente fala que é o inverno da IA, por muito tempo não se deu tanta atenção, por uma série de razões, inclusive de poder computacional, de investimento. Então, mas não é exatamente novo, agora os impactos tendo poder computacional, tendo recursos, estão postos e a gente precisa trabalhar com eles e o direito anda a reboque, não tem jeito. Então, conhecer é uma forma da gente estimular esse senso crítico e se desenvolver enquanto profissional para usar isso no dia a dia, seja numa área voltada para a tecnologia, como é o meu caso, seja numa empresa de tecnologia, um departamento jurídico interno, ou seja depois prestar um concurso como um juiz, aplicando isso nas suas decisões e nas suas análises de processo, ou seja, apoiando os clientes a fazerem isso nos seus departamentos internos, né? Mas acho que a mensagem é: conhecer, dominar não é um inimigo, é uma possibilidade de otimização, é uma ferramenta, e se a gente conseguir tratar como uma ferramenta, a gente tem um caminho muito, muito positivo em termos de aplicação e otimização. Então, fico à disposição de vocês. Foi muito legal participar, fiquei muito feliz. Como eu comentei, a IA é o meu tema de pesquisa também como mestranda, a regulação. Então, um tema muito caro para mim, eu fiquei muito contente. Muito obrigada pela oportunidade.
Eu agradeço em nome de nós três, foi realmente muito bom ter você aqui conosco. E para os nossos ouvintes, eu deixo um recado para que todos vocês continuem acompanhando a gente pelas redes sociais da AIA, que todas as novidades a gente solta por lá. E mais uma vez, muito obrigada, doutora Chiara.